Bem-vindos a esta análise detalhada de uma das pesquisas mais fascinantes do nosso tempo. Hoje o nosso foco é o trabalho absolutamente revolucionário da neurocientista Lisa Feldman Barrett. Por muito tempo a gente teve aquela forte intuição de que os nossos sentimentos acontecem no piloto automático, sabe, como reações incontroláveis ao mundo lá fora. Só que a ciência da emoção está passando por uma mudança de paradigma colossal. É uma revolução quase do tamanho da descoberta da relatividade na física. Então vamos examinar as evidências juntos para entender exatamente como a mente humana constrói cada sentimento. Para começar, a grande questão: onde exatamente o medo mora no nosso cérebro? A suposição clássica, que a gente escuta por aí, é que emoções específicas têm lugares fixos, circuitos dedicados. É muito comum pensar que, na hora do medo, uma pequena área como a amígdala acende igual a uma lâmpada. Acredita-se que todo mundo já nasce com esses circuitos pré-programados, herdados dos nossos ancestrais. Mas, e se essa localização exata simplesmente não existir? A ciência moderna desafia de frente essa ideia. Ok, vamos mergulhar nisso. A visão clássica é essa velha ideia de que a gente carrega um cérebro animal instintivo, empacotado para presente dentro de uma nova camada de pensamento racional humano, tipo a cobertura de um bolo. Sob essa lente, cada emoção teria sua própria impressão digital física, fixa e imutável. Já a nova ciência derruba essa metáfora por completo. As evidências apontam para emoções que são construídas no calor do momento, sem circuitos fixos e sem impressões digitais universais. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, o mito das emoções universais. 2. O que é degenerescência. 3. O princípio muitos para um. 4. A mesma emoção, padrões diferentes. 5. Redes intrínsecas e esportes. E por fim, a grande vantagem evolutiva. Ponto 1. O mito das emoções universais. Para começar, é fundamental entender de onde vem esse equívoco todo. Historicamente, pensadores sugeriram que cada emoção carrega uma essência, o chamado essencialismo. É a crença de que categorias como a tristeza têm uma natureza física verdadeira e subjacente. Tipo, se a pessoa faz um bicinho e o batimento cardíaco diminui, essa combinação seria a essência universal da tristeza para todo mundo. Mas a ciência de ponta conta uma história completamente diferente. Quando pesquisadores conectam sensores no rosto das pessoas, eles descobrem que os músculos se movem de formas incrivelmente diferentes na hora de sentir a exata mesma emoção. Análises de dados gigantescas provam que não existe uma única resposta consistente para a raiva ou para o medo. O segredo é pensar na raiva como uma categoria ampla. Pensa na categoria cachorro qualquer espanhol. Existem cães com focinhos diferentes, pelos diferentes, rabos diferentes. Da mesma forma, instâncias de raiva variam na expressão facial e no ritmo cardíaco dependendo do contexto. É uma flexibilidade absurda. Número 2. O que é degenerescência? Bom, se não tem impressão digital fixa no cérebro, o que é que tem lá? Essa busca deu um choque de realidade gigantesco na comunidade científica e introduziu o conceito mais revolucionário desta nossa análise de hoje. A resposta mágica é a degenerescência neural. Isso significa que diferentes arranjos e combinações de neurônios podem produzir exatamente o mesmo resultado emocional. Esse princípio da degenerescência é o que permite a criação de uma mente infinitamente mais robusta e flexível. Um evento mental, como um pico de alegria, nunca é criado por um único e exclusivo conjunto de neurônios. Essa adaptação dinâmica é a verdadeira engenharia por trás de como as emoções são fabricadas. 3. O princípio muitos para um. Esse mecanismo fascinante é justamente o tal do muitos para um, ou seja, muitos caminhos neurais diferentes para alcançar um único estado emocional no fim das contas. É um segredo arquitetônico que vira do avesso tudo o que os cientistas achavam que sabiam sobre o cérebro humano. Ao invés de usar circuitos duros e inflexíveis, o cérebro pega um monte de recursos fluidos para construir aquela experiência no milissegundo em que ela é necessária. Então, o ponto crucial é o seguinte: a variação é a norma. Literalmente, a variação não é um erro de cálculo, não é um ruído estatístico chato nos dados do laboratório. A variação é exatamente a forma como o sistema foi desenhado para operar. Para realmente entender a mente humana, é imperativo parar de caçar esse circuito único da alegria e abraçar o fato de que a biologia ama variar. 4. A mesma emoção, padrões diferentes. Claro, para a gente não ficar só na teoria, vamos dar uma olhada nas evidências do laboratório. A equipe de pesquisa colocou voluntários em máquinas de ressonância e mostrou fotos extremamente evocativas, imagens intensas, que iam de saltos radicais de paraquedas até cenas pesadas de acidentes. O objetivo era medir o nível de excitação corporal e mapear o que o cérebro estava fazendo. E olha que fascinante o que os resultados mostraram. Homens e mulheres relataram sentir o exato mesmo nível da mesma emoção,
uma alta excitação corporal. O resultado sentido na pele foi idêntico. Mas, no grupo dos homens, a região cerebral que mais trabalhou foi o córtex visual. Já no grupo das mulheres, o mesmo sentimento ativou fortemente a ínsula anterior. É a prova cabal da degenerescência operando ao vivo. A mesma experiência exata, nascendo de padrões cerebrais completamente diferentes. Sensacional, não é? 5. Redes intrínsecas e esportes. Mas como toda essa orquestra se coordena numa fração de segundo no dia a dia? A resposta está em uma das descobertas mais celebradas da neurociência recente, as redes intrínsecas. A atividade neural não é uma bagunça aleatória. Ela é estruturada por times de neurônios que gostam de disparar juntos. E a analogia perfeita para visualizar isso é pensar numa equipe de esportes. Todo time tem um elenco completo. Durante o jogo, alguns jogadores estão em quadra, suando a camisa, e outros estão no banco, só esperando a vez. Uma rede intrínseca funciona exatamente assim. Ela tem um elenco de neurônios à disposição. Toda vez que é preciso criar um sentimento de tristeza ou de euforia, agrupamentos diferentes saem do banco e entram em campo para realizar a jogada. A formação exata pode mudar a cada instante, mas a função entregue é a mesma. 6. A grande vantagem evolutiva. Agora a gente chega no grande porquê de tudo isso. Por que a natureza inventou um sistema tão maluco, fundamentado na degenerescência em times dinâmicos, no lugar de só fazer circuitos fixos e simples? A resposta se encontra no poder absurdo da complexidade evolutiva. Imagens médicas revelam histórias quase inacreditáveis. Existe o famoso caso de um paciente chamado Roger. Uma doença severa destruiu circuitos que eram considerados essenciais no cérebro dele. Mas o detalhe impressionante, Roger ainda sente emoções normalmente. Como? Porque outros conjuntos de neurônios tomaram a frente e assumiram o trabalho. A literatura também tem casos de gêmeas que nasceram sem as amígdalas, a tal área clássica do medo, mas que ainda assim conseguem sentir medo. O cérebro simplesmente compensa a falta. É a degenerescência salvando as capacidades afetivas, reconstruindo a ponte mesmo quando ela cai. Resumindo as vantagens em jogo, a biologia por trás dessa degenerescência é brilhante. Um cérebro complexo consegue processar uma quantidade muito maior de informação. Ele tem uma robustez extrema. Por ter vários caminhos para chegar ao mesmo lugar, ele garante uma resistência altíssima contra lesões e doenças, como aconteceu com o paciente Roger. É justamente essa variação contínua, essa complexidade, que nos torna uma espécie tão casca-grossa e adaptável. Para amarrar tudo, fica aqui uma reflexão provocativa. Saber que as emoções são construídas e que a degenerescência neural é a regra do jogo não muda só a biologia, muda as regras da própria sociedade. Se não existe uma assinatura física exata para a raiva no corpo humano, como os tribunais deveriam julgar os crimes passionais? Como a psiquiatria e a medicina podem tratar dores emocionais se cada experiência é uma construção única e variável? Esse novo entendimento biológico mostra que existem caminhos infinitos para a mente fabricar a nossa realidade. Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração. Até a próxima